Dia 12. Passando pelo vale. Texto bíblico. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos, capítulo 23, verso 4. Davi confia tanto no seu pastor que está disposto a atravessar lugares perigosos e sombrios com ele. Com Cristo ao nosso lado, não há ameaça que possa nos destruir. Davi sabia disso, pois havia enfrentado situações que beiravam ao desespero. Em sua juventude, o rei Saul tentou matá-lo diversas vezes. Foi perseguido por anos e teve que se esconder em diversos lugares desertos e em cavernas. Talvez alguém pudesse pensar que Deus não estivesse com Davi por estar passando tamanha aflição. Mas era exatamente o contrário. Depois deste tempo, Davi foi erguido como rei de Israel, honrado acima de todos os que haviam perseguido. Na tarefa de cuidar de ovelhas e de levá-las até águas tranquilas e campos verdejantes, muitas vezes o pastor precisa liderar seu rebanho através de vales sombrios e perigosos. Precisa atravessar o vale da sombra da morte, lugar em que a luz é escassa, o frio e medo parecem invadir e os perigos ficam mais próximos, pois temos a impressão de que estamos sozinhos. O pastor está ao nosso lado, mas a escuridão do lugar nos impede de vê-lo. E por isso, muitas vezes, nos desesperamos. Talvez você tenha passado por momentos assim, onde o desespero, o medo e a angústia parecem querer esmagar. A tristeza invade e você se vê dominado pela depressão. A única coisa que enxerga são suas dores e os perigos ao seu redor. Você não sente Deus na sua vida. Você até acha que Ele te abandonou. Mas isso não é verdade, pois Ele está ali, bem ao seu lado, atravessando o mesmo vale com você. Quando somos surpreendidos pelos vales que temos que atravessar de vez em quando, precisamos confiar na voz do bom pastor que nos guia e que nos leva em segurança pelos caminhos da justiça. Quando estamos no vale, nossa fé é provada. Lá não vemos com tanta nitidez
o pastor ao nosso lado. Ali podemos nos distrair com os perigos que nos rodeiam. Mas a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, verso 1. É exatamente quando não vemos, não sentimos, não ouvimos, que somos provados a continuar caminhando. Nestes momentos, devemos nos perguntar: o que o bom pastor nos mandou fazer mesmo? Lembre-se de sua ordem e obedeça, pois fé não é sentir, é obedecer. Em certa ocasião, Jesus e seus discípulos atravessavam o mar da Galileia de barco. Jesus havia ordenado que atravessassem e então foi dormir. Uma tempestade se levantou de tal maneira que os discípulos se desesperaram e acordaram Jesus. O Senhor acalmou a tempestade e chamou a atenção dos discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos, capítulo 4, verso 40. Eles não deveriam ter se rendido ao medo. Deveriam ter se lembrado da ordem de Jesus de atravessar o mar. Precisavam ter cumprido o que o Senhor havia mandado fazer. Ainda que houvesse uma tempestade, pois ela não os destruiria. Os discípulos não tinham motivos para temer. Eles precisavam ter apenas crido. Ainda que Jesus estivesse dormindo no barco, silencioso e aparentemente indiferente à tempestade que passavam, a palavra que eles precisavam ouvir, na verdade, já havia sido dada. Eles só precisavam lembrar e obedecê-la. Você já passou pelo vale da sombra da morte? Quem sabe está passando agora por uma tempestade que parece querer te destruir? Confiar no bom pastor e se lembrar de suas palavras é imprescindível para atravessarmos estes momentos sombrios em que somos tentados. É verdade que a dor e o sofrimento muitas vezes são usadas por Deus para nos fazer crescer. Não entendemos por que perdemos pessoas, sofremos com enfermidades, passamos por crises. Ainda que estas coisas sejam resultado do pecado da humanidade que afeta a nós e a toda a criação, fruto do senhorio de Satanás através da iniquidade. Deus transforma maldição em bênção.
Acerca disso, Tiago diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4. Davi diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado era usado tanto para defender suas ovelhas de possíveis animais selvagens, quanto para puxá-las no caso de caminharem na direção errada. A forma curva do cajado permite que a ovelha fosse enganchada e trazida para perto. Podemos ser consolados e encorajados pelo fato de que nosso pastor possui todo o poder, tanto para enfrentar nossos adversários, quanto para nos salvar. Às vezes, somos impedidos de realizar certos projetos, não porque estamos sendo atacados por Satanás, mas porque Deus está nos puxando de volta para perto de si, protegendo-nos da má direção que estávamos dando à nossa vida. Mas quando somos teimosos e lutamos contra o cajado de Deus, Ele usa sua vara. A vara representa a disciplina do Senhor. Conhecendo os perigos que nos sondam e com a intenção de nos proteger, muitas vezes Deus nos disciplina com sua vara. Perdemos o nosso chão. Sofremos perdas terríveis. Ficamos desempregados. Perdemos aquilo em que confiávamos. A vara de Deus vem sobre nós justamente porque Ele nos ama. A palavra de Deus diz: suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Hebreus, capítulo 12, verso 7. Atravessar os vales da vida é uma experiência de fé. Podemos passar confiantes, atentos à voz do bom pastor, consolados pelo seu cajado e sua vara. Jesus, como o bom pastor, deu sua vida por suas ovelhas. Lutou contra o pecado e a morte,
e venceu. Ele nos tranquiliza, pois disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33. Jesus venceu o mundo e nós também podemos vencê-lo. Um dia também venceremos a morte. O maior de nossos inimigos será vencido e um dia todos nós ressuscitaremos para viver eternamente com nosso Senhor nos céus. Por isso, não precisamos temer. Terminamos este dia com a sensacional declaração feita pelo apóstolo Paulo, que também se coloca como ovelha guiada pelo bom pastor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39. Faça a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, eu declaro que o Senhor é verdadeiramente o meu pastor. Eu sou sua ovelha. Cuida de mim, Senhor. Me ajude a passar pelo vale da sombra da morte. Eu te entrego minhas tristezas e minhas lágrimas, meus desafios e minhas dores. Eu hoje escolho confiar no Senhor, pois sei que está me levando a águas tranquilas e pastos verdejantes. Obrigado, Senhor. Eu te amo, Jesus. Amém.